Bom dia, rapaziada, tudo bem? Bruno falando, nós estamos aí dando andamento às nossas aulas de história para o segundo A. Dessa vez o nosso assunto que eu pretendo abordar de maneira breve é a questão dos africanos no Brasil sobre dominação e resistência. Como é sabido por vocês, nós tivemos africanos vindos para cá de diversas nações e diversas etnias, muitas vezes etnias até em confronto constante dentro do continente africano. Pois bem, quando foram trazidos para o Brasil, esses confrontos acabaram ficando em segundo plano, porque a grande questão passou a ser sobreviver, né? Como vocês podem ver no mapa dos slides que eu mandei para vocês, os portos de embarque dos africanos ficavam, obviamente, na região litorânea do continente africano, muitos saindo de Cabo Verde e tantos outros países aí de Luanda, enfim, para virem para o Brasil. A maioria deles do Congo e da Nigéria, né? Eles passaram pelo processo de escravidão, como a gente já conhece. Esse processo de escravidão foi extremamente traumático. Então, assim, o escravo era obtido por meio do sequestro, né? Muitas vezes também para saldar dívidas ou por consequência de guerras, tá? Foram utilizados para trabalhos domésticos, mas também como soldados de guerra, trabalho no campo, enfim. E os descendentes desse negro escravizado normalmente não eram escravos, né? E eles eram muitas vezes, após conseguirem sua liberdade, incorporados à família do senhor de engenho, tá? Eles passavam a fazer parte da casa grande e não mais a senzala. Esse tráfico ocorria primeiramente porque os traficantes acabavam fornecendo tabacos e outros produtos que eram valorizados pelos chefes africanos e em troca exigiam prisioneiros de guerra. Então o que acontecia? Após esse primeiro momento, os chefes africanos eles faziam algumas guerras e obtinham prisioneiros, porque mais tarde isso renderia para eles produtos que valorizavam, dados pelos traficantes, e por fim, esses prisioneiros eram negociados com os traficantes, né? E acabavam sendo vendidos como escravos, mandados aí para o Brasil, vindos dos navios tumbeiros, né? Também conhecidos por nós como navio negreiro. Eram 45 dias de viagem, onde apenas um terço da população, da tripulação do navio, dos negros que ali estavam, morriam na travessia. Devido a doenças que se espalhavam, se propagavam, e como as condições eram horríveis, muitos acabavam morrendo por essas doenças, pela falta de recursos e pela falta de cuidado por parte dos comandantes, que estavam pouquíssimo preocupados se aqueles escravos iam sobreviver ou não. É o que a gente chama na sociologia de coisificação e desumanização. Eram tratados como mercadorias descartáveis e se desconsiderava as características humanas deles. Era pouca água, pouca alimentação. Pense nisso em 30, 45 dias de viagem, local apertado, a situação era desesperadora, tá? Muitos depois que chegavam nesses navios tumbeiros, nome de tumba mesmo, porque era um local de morte, né? Eles chegavam aqui na América Portuguesa, especialmente no Brasil, né? É, 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 a maioria vinha para o nosso país, já que os locais que eram comandados pelos portugueses na América Central não carregavam tanta importância. Então eles acabavam sendo usados como ferramentas. Eles eram alugados, eram comprados, vendidos, passavam por leilão, enfim, né? Os descendentes também é, é, passavam por esse processo, né? E eles só poderiam se tornar libertos adquirindo uma carta chamada Carta de Alforria, que era concedida a uma minoria, né? Então, essa escravidão no Brasil vai durar entre 1500 e 1889, mesmo com a lei de proibição do tráfico negreiro em 1850, a escravidão no Brasil persistiu e o Brasil se tornou o último país a libertar os negros. Essa dominação tinha uma questão psicológica muito forte, né? Porque o negro ele era separado da família, vendido junto com outros que muitas vezes eram pertencentes a etnias rivais, né? O nome dele era trocado e ele era proibido de praticar os cultos africanos, né?
As religiões mais tarde que seriam conhecidas como Umbanda e Candomblé eram totalmente esquecidas. Ele passava pelo processo de catequização aqui no Brasil, né? Trabalhavam de 12 a 15 horas por dia, né? E eles poderiam trabalhar trabalho como escravo doméstico, né? Ou de campo, trabalho de mina também. Então era muito complicado, né? Escravo de campo a gente via aí que trabalhava muito na questão do engenho, trabalho extremamente pesado e tal. O trabalho de ganho muitas vezes era atendendo os filhos do senhor de engenho, que era um trabalho mais voltado para casa, para o trabalho doméstico, ou até muitas vezes era o trabalho, por exemplo, em que ele prestava serviços para o senhor, serviços domésticos, mas também cuidava dos escravos com corte de cabelo, né? Levando água, levando alimentos. Então ele fazia esse jogo duplo. A dominação física se dava a partir de castigos, pau de arara, né? Castigos extremamente brutais. Nós tínhamos também colocar o escravo no tronco para levar chibatada, pelourinho, né? Que ele era colocado no tronco e sofria chibatadas nesse local chamado Pelourinho, que fica em Salvador, inclusive até hoje nós temos o Pelourinho lá, uma referência histórica. E ele era agredido no meio de todo mundo, inclusive outros escravos. A máscara de Flandre, né? Ele era preso no pescoço com uma máscara, com espinhos que fazia ele não falar, né? Não se manifestar. E outros tipos de dominação física, ferramentas que apertavam mãos, ferramentas que apertavam pés, era bem difícil a situação dele. Como resistência, tem a prática cultural, a capoeira, né? Mais tarde vai ser proibido, inclusive com o fim da escravidão. Entra na lei da vadiagem a partir de 1892, o Marechal Deodoro coloca na lei da vadiagem, né? Tem outros elementos de resistência, como o sincretismo religioso. Então, para quem conhece a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, o Oxalá, que é a entidade da luz, a entidade da possibilidade de manutenção da fé, né? No sincretismo religioso é Jesus Cristo. Então, até como forma de resistência, os escravos cultuavam as suas divindades, tendo de frente as divindades católicas, mas imaginando as suas próprias, por exemplo, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, e assim vai, tá? Nós temos outros elementos de resistência também. O banzo, que é uma depressão que o negro desenvolvia em virtude da saudade de casa, saudade dos seus familiares. Essa depressão levava à não produção, se tornava um elemento de resistência. Muitos se matavam, outros quebravam ferramentas e queimavam as plantações, faziam corpo mole e demoravam para produzir, tá? Existem aqueles que eram coartados, que eles não eram nem escravos e nem livres, eles estavam numa disputa judicial, né? E muitos fugiam, seja coletivamente, seja individualmente, acabavam formando mais tarde quilombos, que eram locais de resistência. Por exemplo, o quilombo dos Palmares é o mais famoso, né? 40 escravos fugiram, ocuparam a Serra da Barriga, na região da Bahia, né? Houve invasões holandesas, eles resistiram. Depois, mais tarde, um quilombo que passou a possuir uma população de 15 mil pessoas, que incluía inclusive indígena, branco pobre. Eles viviam do plantio de feijão, mandioca, criava porco, galinha, enfim, e trocava armas com as vilas vizinhas. Primeiro, o líder foi Ganga Zumba, que era tio de Zumbi dos Palmares. Com a morte do Ganga, ele assume, né? Resistir às ocupações holandesas, expulsar os holandeses, né? Os holandeses, por sua vez, mais tarde também são expulsos do Brasil pelos portugueses, que acabam voltando a partir daí sua atenção totalmente para os quilombos dos Palmares. E aí eles contratam um bandeirante, que é o Domingo Jorge Velho. Eles utilizam 6.500 mercenários, derrubam Palmares e em 1695 Zumbi acaba morto, tá? Por fim, as contribuições do negro para a nossa cultura: o samba, a feijoada, a muqueca, enfim, coisas do vocabulário como canjicas, práticas religiosas com banda e candomblé, e a capoeira, só para destacar algumas importantes, tá?
negro é de fundamental importância para a composição do nosso país, mas infelizmente passa aí por um processo de histórico de não aceitação, de não valorização das suas práticas culturais, perseguido e também não tem a mesma igualdade de oportunidades. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, por favor, me mandem no chat, na página, e faça os exercícios conforme requerido. Pelo amor de Deus, se cuidem que a coisa não está fácil. Tá bom? Um grande abraço a todos.